Olá, pessoas queridas! Estamos aqui mais um domingo, mais uma live aqui do Corpo Contente, dessa nossa primeira temporada. Hoje vou conversar com a Vanessa Morandi. A gente vai falar sobre propósito de vida, relacionamentos, o que a constelação familiar tem a ver com isso e pode nos ajudar com isso. E vamos nessa, né? Vocês votaram e propósito de vida foi o campeão aí de audiência, né? Tá meio. Parece que tá na moda falar de propósito de vida. E vamos ver o que a Van tem pra acrescentar pra gente nesses assuntos. Vamos esperar. Cadê a dona Vanessa Morandi? O futebol voltou. Vamos ver quem tá assistindo futebol e vai chegar aqui depois das 6. Ó, Bruna aí, ó. São Paulo tá ganhando, hein, bro? Tava pelo menos até a hora que eu saí da sala. Vamos ver. Cadê a Vanessa? Hoje eu não pus musiquinhas aqui, mas vamos falando sobre isso. Ô, Suelen, você que tá aí, você que agora é uma consteladora, você quer ter alguma pergunta sobre propósito de vida? Ficou alguma dúvida aí já pra gente mandar pra Van a hora que ela chegar? A Bru tem alguma coisa pra perguntar pra gente? A Bru que está numa transição de carreira nessa pandemia, né? Então eu acho que tá um pouco na moda esse assunto por isso também, né? Por essa questão de as coisas terem mudado, né? E alguns trabalhos não vão poder ser mais como eram antes. Então acho que isso é uma coisa que influencia a gente pensar, né? Nesse ponto aí de nesse ponto de propósito. Hoje a Su tá de telespectadora, a Suelen já foi nossa convidada aqui, falou bastante sobre Theta Healing. A Van até escrevia, não sei, mas vou perguntar para ela sobre constelar com TH de Teta. Vamos chamar a Van aqui. Agora ela chegou. Cadê? Oiê! Olá! Hello! Hello! Tudo bem, querida? Tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês. Muito gostoso. Domingão e vamos conversar, né? Que a gente adora conversar, né, Isso, Van? isso. Bom, é o que a gente adora fazer, né? Signos de Sim. ar, tem que Ju, ó, falar. a Ju tá falando pra eu. A Ju tá querendo um alô. Oi, Ju, linda, faz uma pergunta pra gente. Você foi uma vez só na constelação da Vanessa? Azul linda. Ai, querida. Delícia. Ô, Van, Oi, meu amor. vamos começando. Eu Vamos. sempre falo para as pessoas falarem em 10 segundos o que é o tema delas. Sim, Tenta dar um resumão, assim, do que vou dar é um a turbo. constelação. Vou ligar o turbo aqui E, para falar. Gente, ó, a constelação, na verdade, ela é um método que vai olhar para todos os sistemas que a gente faz parte. E o que são sistemas? São as nossas relações. Então, as nossas relações afetivas, profissionais, familiares. E dentro dessas relações existem 3 leis, né, que o criador do método descobriu, que interferem na forma como nós nos relacionamos e nos efeitos dessas relações, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. E essas leis vão atuar de forma a trazer sintomas, né? Que muitas vezes a causa desses sintomas está na desordem dessas leis, então, no desequilíbrio dessas leis,
que atuam na nossa vida como qualquer outra lei da natureza atua também. Basicamente, é isso. Acho que ocupei os 10. Os 10. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi um turbo ali Recorde! da sua Yes! explicação inicial. Bati um recorde aí. Sim. E é muito legal isso, né, Vã? São leis naturais, né? A Sim. gente não tem escolha. Ah, não quero, não É, quero até brincar com essa porque lei. as Tá brincando. escolhas, elas são inconscientes, né? Então, muitas vezes, a gente está sendo influenciado por essas leis, mas a gente não tem a mínima ideia, né? Então, é que nem uma criança. Eu sempre falo isso nos meus grupos, você sabe disso É ótimo. bem, que é um exemplo que o Bert Hellinger mesmo usou num trabalho dele, que ele fala sobre a lei da gravidade. E quando uma criança, por exemplo, ela vai pular de um lugar alto, ela não tem a mínima ideia que existe uma lei da gravidade, mas nem por isso ela vai deixar de se machucar. Ou seja, se ela não tomar os devidos cuidados, ou se ela não fizer a escolha certa, o efeito daquilo vai acontecer, independente dela conhecer, dela saber ou não. A mesma coisa vale para essas 3 leis, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Né? Então, o efeito dela é o mesmo. E o Van, o Bert Hellinger, faz quanto tempo, mais ou menos, que ele Nossa, escreveu isso? Ele se olha, iluminou? O que aconteceu? opa, isso Sabe? vem de muitos anos atrás. Eu acho que desde 2000, 2001, ou até antes, porque como ele reuniu muitos trabalhos, ele foi trazendo a partir de outras terapias, né? Então, junguiana, freudiana, mas ele botou para fora ele ampliou o olhar da ciência tradicional, vamos dizer assim, né? Tanto que ele foi até indicado para prêmio Nobel e tudo mais, porque tomou uma proporção enorme, né? Então, realmente a constelação ela tem essa coisa a gente aprende através de uma ciência, mas é uma ciência muito real, né? Não é a ciência tradicional como a gente conhece. Então não tem nenhum misticismo nisso, né? Não precisa ter uma graduação para você entender o que a constelação faz, né? E falando disso aí que você disse, né? Não tem nenhum misticismo, mas você olha aquilo lá, você olha aquele campo, você fala, gente, isso É, aí, não, eu brinco, né? isso aí é Eu místico. sempre falo que, assim, constelação, ela não é uma vertente espiritual, ela não é nenhuma seita, ela não tem esse. E eu acho que o Hellinger ele tomou muito cuidado com isso e eu admiro isso muito nele, porque ele não trouxe essa coisa das pessoas, eu sou de tal religião, então eu não posso fazer. Ele deixou isso muito claro, ou seja, é o que é uma verdade. Mas a gente sabe que esses vínculos, né, que a gente tem com as pessoas com as quais a gente se relaciona, ou seja, os sistemas, eles se formam através de vínculos. Então, esses vínculos é que traz essa coisa um pouco divina mesmo, porque tem a ver com o nosso movimento de alma, né? Tem a ver com as escolhas que a gente fez em outras dimensões, talvez em outras existências, em outros corpos, e que ainda atuam na gente. Mas isso não é a base do trabalho, né? Ela vem do coração, porque a gente conecta nesse coração. E é isso que eu acho legal na constelação, né? Porque eu sempre falo, né, que eu falo que não é espiritual e tal, e quando chega lá na minha constelação, sempre tem um movimento meio doido ali, que a gente sabe que não sabe de onde que vem, mas sabe de onde que vem, né? Então, mas a gente tem sempre muito cuidado de não trazer essa vertente para o trabalho, porque tem muitas pessoas que não acreditam. Então, a gente tem muito respeito em relação a isso. E aí, se ela não acredita, ela já vai levantar uma barreira enorme e vai impedir que a gente consiga acessar, né, aquela história, para a gente refazer essa história de uma forma melhor, reconstruir essa história de um outro lugar, né? Que é um pouco o que a constelação faz.
E é muito, eu pensei numa coisa que agora que isso que você falou, né? Uma linguagem, assim, né? Meio que do coração e dos vínculos, e isso não é linear, né? Exatamente. Não é temporal, isso que é muito legal E nos isso vai, desenrolares isso da também traz constelação. uma coisa, essa coisa do linear que você falou que é perfeita, traz uma coisa muito bacana, que é o seguinte: às vezes a gente vê a mesma questão, né? Uma pessoa traz a mesma questão que a outra. Então vamos supor, eu não consigo trabalho, eu não tenho força. Às vezes são duas pessoas com a mesma questão, mas são histórias muito diferentes, muito singulares, né? Por quê? Porque cada um sentiu de uma forma diferente. Então, ainda que a mesma lei esteja atuando naqueles dois sistemas, né? Existe uma solução diferente para cada uma daquelas dores. Então, é o que eu falo, a gente é diferente enquanto histórias, né? Enquanto indivíduos, na nossa singularidade, a gente tem sempre algo para acrescentar para o outro e especial na gente. Mas todos somos alma, né? Então, a lei ela vale para todo mundo, apesar das histórias serem singulares, né? Então é isso que é muito bacana, porque é essa coisa da alma, né? Sim, e aí e tem isso, né, que a mesma pessoa pode ter o mesmo, não, pessoas diferentes podem ter o mesmo problema com diferentes soluções, e ao Exatamente. mesmo tempo, quando você está participando daquela história, você pode não estar com o problema daquela pessoa, mas em algum ponto daquele, né, do Nossa, movimento que acontece, super. aquilo é direcionado para algo que você está sentindo no momento, né, para Ou que algo que você você está está passando. vivendo, né? Então, assim, é muito interessante porque todo mundo que participa de uma constelação, ou todo mundo que, de alguma forma, está naquele trabalho, é porque em algum lugar daquele sistema que a gente está olhando para aquela pessoa, tem alguma coisa semelhante em você, né? Ou você está vivendo os mesmos desafios, ou você tem histórias muito parecidas, né? Ou a gente tem ancestralidades muito parecidas de mesmas regiões, então a gente traz mesmas dores, traumas, né? E de alguma forma aquilo ressoa na gente, né? Então, é bacana por causa disso, porque numa constelação, na verdade, você está constelando todo mundo que está lá, né? Tá todo mundo sendo constelado. Quem participa, quem assiste, quem faz, né? Porque a gente também tem as nossas questões, né, tá? Então é o que eu falo. Quando eu sirvo alguém, eu também me sirvo, né? Então, quando eu aprendo algo, quando eu ensino algo, eu também aprendo algo. Então, essa troca, ela é muito real, né? Na vida da gente. Sim, e é muito legal. Uma frase que você sempre fala, né? Que os grupos não se formam ao acaso, né, Van? Nunca, E aí a gente nunca. é muito. A gente não é que paga para ver, né? A gente vê de fato que não é por Exatamente, acaso. Tá lá é porque exatamente. você tem que estar lá. Não, e é incrível, né? Até quando a gente fazia os mesmos papéis, né? Às vezes já tem gente. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou, né? Nossa, eu faço sempre os mesmos papéis. Por que será, né? Então, assim, qual é o aprendizado que você tem? Se você está o tempo inteiro num papel, por exemplo, de uma pessoa que foi muito dura, ou que foi muito triste, ou que foi muito fraca, por que será? Então, em algum lugar você tem isso, ressoou isso em você, né? Então, é por ressonância que a história vai bater em mim. E aí, bateu em mim porque tem alguma coisa que eu também preciso ver em mim sobre aquilo, né? Sobre aquela questão. É muito interessante isso. É mais um convite da vida, né? Que a Muito, vida ela convida a gente para olhar muito para as coisas. mesmo. Ela colocando a gente em situações, né? É Então isso é mesmo. muito legal. É muito um É muito bacana. convite. É isso mesmo. Ivan, vamos falar do tema mais pedido aí, que foi o Nossa, propósito.
vida, né? Tá na moda falar de propósito de Gente, vida? O que que você acha? O que que tá acontecendo? nossa, Bá, eu estava até pensando, né, um pouco antes da live, gente, as pessoas estão sem propósito. E não é só de vida, é sem propósito. É como se. Porque nós. Imagina assim, né? Todo mundo estava vindo numa vida onde tudo era automático. Automático. Então a gente não precisava pensar muito, porque a gente sabia o que a gente ia fazer. E a gente também não precisava sentir, porque a gente tinha coisa para fazer. Se a gente se doesse aqui, né, se apertasse aqui, você espanava para lá. Então, briguei com o namorado, vou para outro lugar, tá tudo bem, vou sair, vou me divertir com os amigos, vou espairecer. Briguei com o meu pai, também, mesma coisa. A gente tinha as nossas válvulas de escape, mas as nossas válvulas de escape, elas eram automáticas, sem que a gente trouxesse consciência. E eu acho que a quarentena, o vírus, enfim, todas as circunstâncias que a gente tem vivido, ela foi um para tudo. Pensa e sente. E esse chamado, esse soco na cara que a gente tomou, na verdade, fez com que a gente ficasse zons, assim. O que eu sinto é que as pessoas falam quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vim fazer. Então, é um pouco que perdeu sentido, porque agora a gente tem que lidar com os sentimentos. Então, se a gente está num lugar, não tá bom, mas eu não tenho para onde ir. Agora eu tenho que lidar com aquilo que eu fugia antes. E aí o que Sim. acontece é que as pessoas começaram a se perder dentro desses sentimentos, porque elas não se conheciam, talvez, né? Ou se conheciam, se elas se conheciam, elas tinham suas válvulas de escape. E agora não tem mais para onde correr. Então, tudo está sendo questionado, porque na verdade tudo já mudou, né? Não é que vai mudar, já mudou. E aí a gente não sabe aonde que a gente está nessa nova realidade. Qual é o nosso papel, quais são nossas relações, o que é bom, o que é ruim, porque tudo ficou muito evidente. O que é ruim ficou evidente, o que é bom também ficou. Só que muitas vezes a gente estava num lugar ruim para fugir até, né? De muitas coisas. E aí a gente fala assim, mas eu não estou feliz. Então, esse vazio, esse desânimo que as pessoas estão tendo, essa falta de força, de impulso da vida, é muito essa falta da conexão com elas mesmas, né? Ou porque fugiram, ou porque nunca quiseram ter, ou porque nunca tiveram mesmo. Então, está sendo um grande convite para a gente olhar para dentro. E quem não está olhando para dentro, ou quem ainda está no mecanismo de fuga, está se esvaziando cada vez mais. Então, o propósito de vida, ele virou ele tá uma febre, né? Por quê? Porque tá todo mundo buscando esse sentido. Mas qual é o propósito? Mas qual é o propósito, né? Então, eu acho que Sim, é mais do que muito. propósito é esse sentido mesmo, né? Que as É, pessoas perderam. porque, porque a gente, né? É o que você falou no começo, né? Dessa sua fala, do automático, né? A gente vai, nasce, cresce, vai para escola, pensa numa faculdade qualquer uma que, né, que tenha, seja um trabalho que a gente sabe que existe, que funciona, Sim. e aí casa, e aí tem filho, e aí morre, né? E é isso, e vai, 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 E vai, vai. vai num automático, né? Então, às vezes as pessoas se apegam pelo ter. Então, eu preciso chegar em tal idade e ter, eu preciso chegar em tal idade com tal situação, em tal posição. E essa cobrança, né? Você está sempre indo em busca de alguma coisa. Então, ou é por uma situação financeira, ou é por uma posição, ou é por um emprego, ou é por um trabalho, ou é por uma faculdade, ou é qualquer coisa, né? Mas você não parava para pensar o quanto aquilo tinha a ver com você. Você simplesmente ia, né? Por exemplo, uma mãe, ela cria um filho
né? Eu tenho 3 mulheres já, lógico. Mas assim, gente, eu olho hoje, eu falo assim, nossa, eu fazia um monte de coisa no automático. Por quê? Você age pelo instinto. Você não age porque você está pensando em algo, porque você está sentindo algo. Você simplesmente vai lá e faz. É hora de comer, você vai lá e dá comida. Se o teu filho não come, você já fica desesperado, você já vai lá, ou você vai bater, ou você vai deixar de castigo. Você... Na minha época se batia, né? Porque hoje não pode mais. Mas na minha época se batia. Eu apanhei, né? E bati um pouquinho também. Mas a gente tinha ali, era aquilo e acabou. A gente não falava assim, nossa, puxa, mas realmente não faz sentido. Não, puxa, mas realmente, se ela não está com fome, se ela não quer comer, é porque não está com fome. Hoje, a gente vai fazendo as coisas com mais. Não, a gente vai tentando entender o Por quê, porquê. né? A gente questiona um pouquinho mais, né, Van? E aí sai dessa loucura, Faz desse automático. automático. E é muito isso. Daqui a pouco eu lembro que eu ia falar uma coisa e esqueci. Mas É assim, a a gente vai gente falando, vai perdendo até que a gente ia falar. vai na loucura, e aí a gente chegou numa situação de ser obrigado a parar Não teve e jeito, né, Bá? observar. E eu acho que isso vem até um pouquinho antes da pandemia, que as pessoas estão se questionando um pouco Sim, mais sobre o sim, porquê. Por que eu escolhi esse sim, trabalho? Eu quero que chegue sim, sexta-feira toda vez, né? sim. Ah, lembrei que É, tanto que a virou. gente nunca Fala, chega senão você vai no esquecer de a novo. gente nunca chega Fala. no contentamento, né? O corpo contente, essa palavra vem muito de um momento que eu tive de falar, nossa, tá bom aqui. Não precisa já pensar no próximo. Era isso que você estava falando, né? Que a gente está sempre pensando no Isso. próximo e a gente não para sentir o que está Não, acontecendo nesse equilíbrio, né? exatamente. E esse sentir é que faz a diferença. Você falou esse negócio da gente, que a gente já estava vindo de um processo, mas, bah, com certeza a gente já estava vindo de um processo, assim. É que tinha muita gente que não estava nem aí para o processo. Que processo? Que autoconhecimento? Que consciência? Eu quero mais é viver, ganhar dinheiro, viajar. Eu quero ter, eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer, né? Isso fez com que, sabe aquela frase que a gente falava assim, a gente ia naquele ritmo frenético e a gente falava muito assim, ai, eu quero que o mundo pare. Pois é, o mundo parou. E aí o que aconteceu? Ferrou, né? Porque a gente estava o tempo inteiro querendo a sexta, o sábado. Chegava no domingo à noite, já dava um puta de um mau humor, né? Daquele bem grandão mesmo. E tudo começava de novo, mas a gente, tipo, 10 horas da manhã da segunda, já tava naquele Querendo automático a e tava sexta. tudo bem. E aí, rezando para chegar à sexta, na quinta já estava naquela euforia, na sexta já chegava, tanto que a sexta virou, né? Um dia glorioso, né? Assim, então tem aqueles negócios do Thanks It's Friday, né? Então tem várias homenagens à sexta-feira, exatamente por causa dessa pressão, né, que a gente estava vivendo. E essa pressão impede a gente de sentir. O sentir é o que a gente é. A gente não, né? A gente é o sentir, o pensar e o falar. Mas a gente primeiro sente, né? Então, é uma coisa que foi desconectando, desconectando, desconectando. E aí eu acho que o cara lá de cima falou, cara, ou eu boto todo mundo na tomada de volta, ou eu vou ter que acabar com todos eles, né? Porque não tem o que fazer. E aí, ao invés de uma Não guerra, adiantou, né? né, ele Ô, mandou um Vana, vírusinho, né? Uma gripinha, como sim. diz uns aí, né? Aí ele mandou uma coisinha um pouquinho mais leve do que uma guerra, por exemplo, né? Que é para todo mundo conseguir até se conectar e com solidariedade, né? Que é um pouco essa conexão não só do eu comigo, porque a partir da minha conexão comigo, eu consigo
me conectar com todo o entorno de uma forma muito mais saudável, porque aí eu sei o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que é certo para mim, o que não é certo para mim. Mas eu consigo respeitar a posição do outro também, né? Mas é só a partir dessa conexão, porque assim, sem saber o que é bom para mim, eu vou ser a Maria, vai com as outras, né? Exato. E Ivan, outra coisa, né, que assim, eu brincava, né, quando eu fui descobrindo essas terapias, que eu falei, gente, Deus cansou, né? Eu acho Essa que sim. galera não tá conseguindo se entender. Vamos jogar umas terapias diferentes, vamos dar um jeito. Gente, aprende isso aí, vamos É resolver. Só que verdade, Bá. funcionou um pouco, É né? É bem verdade. isso, aí precisou dar uma Mas sabe chacoalhada uma coisa mesmo. que tem me chamado muita atenção? É que assim, o que, que eu vejo? Tem muita gente, e eu acho isso muito normal, assim, eu acolho muito isso de verdade, que assim, tem gente que ainda está pensando na falta, no dinheiro. Dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Mas o que falta para você? O dinheiro é algo que é uma consequência, né? Daquilo que é bom para você. Se você bota, olha, eu quero ser um constelador, eu quero isso daí me toca, né? Eu quero fazer o projeto Corpo Contente. Tá bom aqui. O que, que eu posso multiplicar disso? Quando você direciona essa energia de multiplicação, as coisas começam a vir como tem que vir. Porque não é você ser milionário, é você ser milionário com você, com aquilo que você gosta, porque o resto é uma consequência que vai colocar essa energia em movimento. Então, se você está centrado naquilo que você quer fazer, eu quero ajudar. Eu ouço muitas pessoas falando, eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas. Então, se você quer ajudar pessoas, se você quer multiplicar algo bom, saiba que o dinheiro é a consequência disso. Tenha certeza que ele vai vir. Por quê? Porque dinheiro ama ampliar a vida. Ele ama coisas que expandam essas relações conscientes. Ele adora isso. É uma energia de vida, não é uma energia de morte, né? Então, É uma energia, é a tua energia, né, Van? e É ele tá muito, é o dentro, que é o né? teu Ele não tá movimento, fora, é o né? teu movimento. Ele É, tá o dentro. movimento vai trazer, né? Exatamente. O teu trabalho, né? O que a gente fala, você vai lá, você trabalha e ganha dinheiro. Por quê? Porque você pôs a sua energia naquilo. Agora, quando você faz uma coisa que te dá, né, te dá uma alegria em fazer aquilo, não é uma Sim. obrigação, você faz de má vontade, de jeito ruim, né? É isso. Se você fizer bem, Oba, sabe é o que uma eu acho que é a consequência. grande palavra que muda tudo? A palavra que muda É, tudo é o acreditar. Então, quando isso, você faz aquilo que você acredita, você isso. vai emitir uma mensagem para as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. E aí, você vai atrair, através dessa frequência do acreditar, você vai atrair essas pessoas e aquilo vai se multiplicando, né? Então, na verdade, não é porque a gente está a gente fala assim, mas como que você descobriu o que você acredita? Porque o que você faz? Porque eu acredito no que eu faço. Então, quando a gente acredita no que a gente faz, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia, ela está emitindo isso. É uma verdade. Quem olhar e falar, nossa, é a minha verdade também, eu abraço essa causa, ela vai ser um multiplicador. A partir dessas multiplicações, a coisa vai fazer o quê? Vai trazer a energia de vida para essas pessoas. Então a gente vai viver o que a gente acredita. Isso é o propósito, né? O que, que eu acredito? Eu acredito que se eu der aula, eu vou conseguir plantar sementes. Sementes que podem ser que deem ótimos frutos e podem ser que não, mas eu acredito que vão ser bons frutos. E a partir disso, a coisa vai se multiplicando, né? E não é o dinheiro que vem de fora, é o dinheiro que vem de dentro. Então, o dinheiro tá dentro porque é o que você acredita.
Entendeu? Não, perfeito, Van. E é muito isso. Não é que você descobre o que você acredita, você só acredita, né? Eu acredito Exatamente. que fazer desse jeito é o jeito, é o melhor jeito, né? Que eu vou Exatamente, fazer. Bah. Agora, se você não acredita, você fica meio contrariado, né? Total. E aí não importa o que a gente fala, né? Não adianta falar, não, eu acredito nessa empresa que eu trabalho, é o que você vibra, né? Que Isso. É o isso. universo vai entender. Então, às vezes, por exemplo, você está num lugar, você está fazendo alguma coisa que você não tem nenhuma convicção, aquilo é um fardo. É um fardo. Aquilo você fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui neste lugar, né? Ah, não, eu sei por quê. Eu preciso ganhar aquele salário no final do mês. Agora, pergunta se aquele salário ele vai se multiplicar. Meu Deus do céu, como é que ele está entrando, né? Então, assim, o que você está emanando para ele? Um peso. Você não está falando para ele, nossa, você está falando, pelo amor de Deus, se você não existir, eu não existo. E ao contrário, ele só existe porque você existe. Entende? Então, a gente está pensando muito o contrário. E agora as pessoas pararam para olhar para todos esses valores, né? Então, assim, faz sentido eu trabalhar num lugar onde eu estou me matando ali, onde eu estou infeliz, para depois o mundo parar e eu olhar para minha família e eu falar, cara, eu nem sabia que vocês existiam, né? Ou, nossa, eu achei que você era A, mas você é B. Eu achei que você gostava de comer banana, mas você gosta de comer abacaxi. Porque as pessoas começaram a se descobrir, né? Até de si mesma, né? Eu achava que eu gostava de banana, mas aqui eu fui no. A Aline que falou esses dias, nossa, eu aprendi a comer repolho, Pois é. porque eu nunca pensei em comprar repolho. Que a gente é tão automático que a gente É compra as mesmas o que coisas a no gente mercado. acha que é bom pra gente, né? Mas a gente não se arrisca, a gente não amplia. E agora a gente é obrigado a ampliar, porque aquilo que a gente estava fazendo, né? Porque agora eu gosto do repolho também, entendeu? Então eu abri mais uma oportunidade e as pessoas estão fazendo das oportunidades grandes dificuldades. Isso é uma coisa que eu tô olhando, que eu falo assim, gente, muda, é uma oportunidade. Então, assim, né, outro dia eu estava até lendo uma frase do, do Churchill, que ele falava que os otimistas olhavam para as oportunidades, através das dificuldades. Então, ele via na dificuldade uma oportunidade. Os pessimistas, eles veem uma oportunidade como uma dificuldade. E por que acontece isso? Porque, na verdade, dá trabalho, Bah. Dá muito trabalho. Entendeu? Dá muito trabalho você mexer em você. Isso é uma grande verdade. Dói, não é fácil, né? Então, É assim, gostoso. não é gostoso, mas é maravilhoso, né? Então, você vai aprender a lidar com outros sabores, com outras cores, com outras formas, com outras espécies, com tudo. Tudo vai ser diferente. E a gente tem muita resistência de mudar, né? Parece que se mudar, a gente vai perder. E não, muitas vezes a gente vai ganhar. Então, se eu olho para uma oportunidade acreditando que ela é uma oportunidade, eu já estou emitindo uma energia diferente. Agora, se eu olho para uma oportunidade dizendo é uma grande dificuldade, eu já tirei Errou. todas as possibilidades de sucesso da minha vida. Então, Exato. muita gente olhou para a pandemia, por exemplo, falou: e agora? Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Você perde as formas, mas você não perde a essência, entendeu? Você não perde a base. Ao contrário, você amplia, porque você aprende novas formas.
E sim, muitas pessoas passaram por dificuldades. Verdade, verdadeiríssima. Outro aprendizado. Por que outro aprendizado? Porque a gente tem que aprender que todo mundo pode viver diferente. Entendeu? As pessoas que morreram não morreram de fome, morreram por causa do Covid. Não morreram de fome. Entendeu? Então, a solidariedade é um pensamento que também trouxe a união das, né? Então, essa coisa que a gente tem das segregações, das tribos, das cores, de todo mundo diferente de todo mundo, não. Isso desmoronou, né? Então, ninguém é Sim. melhor que ninguém. Todo mundo é um brilho. Todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. E isso que você estava falando, né, das oportunidades e dos problemas, é muito esse olhar. E assim, sempre vai ter um aprendizado, né, Van? Sempre. Por mais que a oportunidade é a oportunidade de tudo. E É uma tudo oportunidade, pode acontecer uma coisa ruim? Pode, mas alguma coisa você vai aprender com aquilo que vai te levar para um outro para o patamar, né? Para outro você nível. alcançar uma outra Exatamente. coisa. Exatamente. E eu acho assim, bah, eu acho que as dificuldades não vão deixar de existir. E eu até gosto de É, usar a palavra desafio, né? Por que que eu uso a exato. palavra desafio? Porque desafio você vence e aprende, né? E não é que você está apostando corrida com o desafio, não é porque você é melhor, não é isso, não é essa mentalidade de competição. O desafio você encara, você avalia, você aprende, você reavalia, você reaprende, você vai evoluindo, porque algum valor você traz. Quando você olha já de uma forma derrotada, acabado, e falando, ai, não, não vai dar certo. Não. Se eu fizer assim, não vai dar certo. Mas você nem fez. Eu lembro É. que quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz administração, e eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 16 anos naquela época, né? Eu tenho 51. Naquela época, dava certo. A gente começava a estudar cedo e não tinha essa coisa de você ter 7 anos, você estar na primeira série, não existia isso. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí fiz a faculdade, engravidei, eu casei, tudo no meio dessa faculdade. E aí eu falei assim, tava no último ano. E aí eu falei, cara, não vai dar. Eu tinha tido minhas duas filhas, né? Porque eu tava com um DIU, engravidei da minha segunda filha com um DIU. Então, foi tudo assim, no tumulto. E aí eu falei, não vou continuar. E naquela época, meu pai pagava o estudo para mim, porque para ele era uma honra, né? Ele pagar o estudo. Para ele era uma questão. Ele foi criado assim, então ele muito conquistou através dos estudos dele. Então, o estudo para ele era uma coisa assim que era tudo na vida. E ele falava que a única herança que ele podia deixar para a gente era isso. Então, ele sempre lutou na vida para nos dar bons estudos. E aí ele falou, eu falei para ele, falei, olha, vou parar, não vai dar, né? Duas filhas pequenas, minhas filhas têm diferença de 1 ano e 7 meses, as mais velhas. E aí ele falou assim, mas quem disse que não vai dar? Ele falou. Aí eu falei, pai, olha a circunstância que eu tô vivendo, né? Duas filhas, casa, marido, minha vida mudou, tô trabalhando, tô estudando, duas filhas pequenas. Ele falou assim, mas você já tentou? Eu disse, não, o ano não acabou. Aí ele disse, então você primeiro precisa tentar. Se você chegar no final do ano e falar assim, olha, pai, não deu, tá tudo bem, você para, beleza, vai seguir tua vida e tá ótimo. E vai fazer o que te faz feliz. Mas antes, você precisa ir até o fim. E aquilo foi a grande chave da virada. Eu não só passei, como passei muito bem, fiz amizade com todos os professores, porque, nossa, todos eles entenderam a minha situação. Eu tinha tido licença, perdi prova, perdi matéria. Teve professor que despencava da casa dele, vinha me dar aula na faculdade, né? Para me explicar a matéria antes de começar a aula.
Então, assim, E aí tudo gira a favor, né? A por partir do quê? momento Porque que você você se deu abriu e essa. falou, tá bom, então eu vou tentar. Eu acredito que se eu tentar, existe a possibilidade de eu conseguir. Era uma dificuldade enorme, mas também era uma oportunidade, né? De tantas outras Sim, coisas que eu aprendi com aquilo, né? sim. A Bruna perguntou aqui, Ivan, como que a constelação consegue ajudar as pessoas a mudar essa Ai, visão, que né, linda pessimista, pergunta, Bru. essa, essa questão né, de derrota, de ter esse pessimismo. Então, o olhar sistêmico, e olha, eu contei essa história, não foi por acaso, eu nem tinha visto. Aliás, gente, eu não estou conseguindo ver todo. Eu nem tinha visto a pergunta Eu da olho. Bruna. A gente sempre tem aquelas coisas, né? Que fala, ai, mãe é isso, pai é aquilo. Eu não gosto muito de caixinha, isso eu sempre deixo muito claro. Tem aluna minha aqui, que a Su tá por aqui, ela sabe disso. Eu não gosto de botar mãe é aquilo, pai. Ai, mãe é relacionamento, pai é. Não, eu não gosto dessas caixinhas porque não é bem assim. Mas pai é força, né? Então, essa é a caixinha. Né? A Su tá falando que sim. Isso. Mas pai é uma coisa que traz muita força, né? Por quê? Porque a energia masculina e feminina no nosso sistema, ela tem A Gabi Maso também está aqui, que agora eu estou vendo vocês, gente. Eu não estava vendo ninguém. Ai, beijos. E a gente sabe que ele traz essa coisa do impulso, né? Então, quando a gente está numa visão derrotista, qual é a energia masculina que está faltando em você, né? Para que você tenha esse impulso. Aonde foi que você se desconectou, né? Dessa energia masculina para que você conseguisse ter esse impulso. Então, a gente está trazendo muitas coisas dos nossos antepassados, né? Nesses momentos, muitas histórias. Tem muita gente trazendo essa coisa do enterrado, né? Então, olhe para isso e tente identificar aonde que está faltando. E uma coisa que ajuda, né? E daí, deixa eu ver aqui a pergunta. Mudando o mindset de derrotista e pessimista, primeiro é você se conectando com a energia tanto do masculino como do feminino, permitindo que pai e mãe venham dentro de você do jeito que eles são, né? Porque às vezes a gente está julgando lá o pai. Ah, porque meu pai não foi rico. Ah, porque meu pai não fez assim, não fez assado. Se ele tivesse feito de uma outra forma, teria sido diferente a minha vida. E não. Ele não ia fazer de outra E não, forma, né? Isso, a vida é essa. Não tem que pensar né? no e se. Então é assim, Resolve é trazer agora. só a força de pai e mãe ali dentro da gente, para a gente ter essa energia masculina e feminina super equilibrada, para não faltar o que vem do feminino e o que vem do masculino para nós, para nossa vida. E Ah, aí é com você. Aí é você como uma dificuldade. Olha para a dificuldade como uma oportunidade. Muda, né? Traz essa outra visão. E você vai conseguir fazer isso. Ah, num passe de mágica, Vanessa? Não, não é um passe de mágica, mas é você trazendo essa consciência de que você precisa ter esse equilíbrio dessas energias dentro de você para que você tenha tudo o que você precisa para fazer escolhas diferentes e mudar a sua vida, né? Então, isso é muito. é muito importante. E vem E participar esse da equilíbrio, né, jornada. Fran? A jornada vai ser maravilhosa. Vou falar muito disso também. Vai. E Ivan, isso da energia, né, do masculino e do feminino é muito do esse equilíbrio, né? Eu vi umas coisas de que o feminino é essa energia criativa, né? Essa Sim, coisa mais do sentido, do planejar, do sim. criar, e a energia masculina é o que vai fazer você Acontecer. É a ação. fazer, É. né? Você O pense e depois feminino, né? você Ele age. traz muito.
Né? Então, a gente pode pensar nas nossas relações, mãe, né? Então, a gente nutre, a gente alimenta, então a gente é nutrido. Ai, mas eu não tive mãe. Ai, mas a minha mãe isso. Ai, mas a minha mãe aquilo. Pronto, já tá tudo errado, né? Você tá aí, você nasceu, né? Nasceu, pronto. Você veio de uma mulher, né? E de um homem também, porque sem o homem também não ia dar. Então, é isso que a gente precisa ter essa consciência, que não é olhando para eles e a partir do olhar deles ou do lugar deles, é olhando do nosso lugar, aceitando tudo isso, fala, bom, tudo bem, história foi essa, ok, mãe, bênção, pai, bênção, e ó, vai com essa força, eles vão abençoar, né? E assim, não. E a Bá sabe, e as pessoas que estão aqui, que já participaram dos grupos, sabem, e alunas também que estão aqui, sabem que não é passe de mágica, mas é uma mudança interna que a gente tem a partir dessas conexões. Então a gente se reconecta, é como se a gente religasse, né? É como se a gente pegasse a raiz de uma árvore e trouxesse todos os nutrientes daquela terra, e a raiz só serve para isso, para levar esses nutrientes e para te sustentar no solo. Então pensa que o papai e a mamãe são essas raízes aí, né? Que eles vão fazer essa viabilização de você ser o que você precisa ser, né? Uma árvore, um limoeiro tem que ser um limoeiro, uma macieira tem que ser uma macieira. Mas ela só vai ser se ela tomar da terra, da origem dela, né? Os nutrientes. Porque ela primeiro é uma semente, depois ela é a macieira, depois ela é o limoeiro, né? Sim, Não tem sei se eu essas respondi. etapas. Respondeu, acho, mas aí a Adriana que tá falando que as duas energias dela estão péssimas. O que fazer? Ô, Van, no workshop dessa semana você vai passar Então, exercícios? gente, olha, Como é que nessa jornada, aliás, eu convido vocês para participarem da jornada. Eu vou fazer uma jornada que se chama Seja um Constelador. Então, vai ser um convite para essas pessoas que estão muito nessa energia, de sem saber o que fazer, sem energia ou sem um propósito, para vir experienciar a constelação. Ah, eu sei, meu amor, é a Andrea. Para vivenciar isso, ou seja, a partir dessa visão, o que é a constelação, né? Eu vou fazer vivências, sim, nessa jornada. Eu não sei nem como é que vai ser, né? Porque Instagram tem 1 hora só para a gente falar, e é muita coisa que eu tenho que falar. Mas eu vou trazer conceitos da constelação, mas mais do que conceito, eu quero que as pessoas experimentem através de meditações. Eu vou fazer meditação com as pessoas, que são exercícios sistêmicos, na verdade, minhas alunas todas sabem, que estão aqui já sabem também. Vou fazer exercícios para que as pessoas sintam a constelação. Porque senão fica tudo muito, né? Fica muito fora da matéria. A pessoa fala assim, não estou trata, entendendo né? nada, não sei do que se trata. Então, vamos viver para a gente saber? Então, essa jornada vai ser para isso, para as pessoas experimentarem isso dentro delas e o que isso pode impactar na vida delas. Então, como? Na vida profissional, na vida por exemplo, eu chamei todo mundo, né? Constelador, educador, terapeuta. Então, não é só para um ou para outro segmento. Por quê? Porque a constelação é para todo mundo. A visão sistêmica eu posso aplicar em qualquer lugar, né? Tanto que a gente faz em empresa, a gente faz no jurídico, a gente usa a visão sistêmica, o método sistêmico para dissolver os conflitos, né? E aí a gente fala assim, vai se livrar de todos os problemas? Meu amor, ou eu vou te trazer mais Não. problema, ou eu vou te dar um empurrão, que você vai saber o que você vai fazer. De qualquer forma, algo bom vai acontecer, tenho certeza disso.
Ivan, você usa um pouco né, de algumas técnicas do Theta Healing, né? Quando É, você está constelando nessa hora de dissolver esses conflitos, né? sim, De, de desemaranhar os sim. emaranhados, Na né? verdade, eu Fala um acho, pouquinho Bá, desse pedaço, assim, Ivan, todas da as constelação na técnicas se hora de... misturam. Eu acho que todas se Sim, misturam, sabe? Barras, que são processos verbais também, acionando certos pontos do corpo. Até o tarô, né? Que eu fiz o curso, eu leio o tarô e a gente percebe que tudo está tão interligado. Astrologia, tudo, está tudo interligado. Então, não tem como você tirar uma coisa para botar outra. A constelação, ela vem com esse método e eu acrescento com o Theta Healing, nas barras, no tarô, né? Então, quando eu estou utilizando as ferramentas que eu aprendi a utilizar, por exemplo, eu boto constelação em tudo, né? Meu trabalho, empresas super entra a constelação, jurídico, existe até faculdade de direito sistêmico. Então, agora tem. assim, gente, não tem restrição aqui por causa da bateria. Deixa eu botar aqui para carregar. Tá, Ivan, é isso, né? E assim, é legal essa questão, né, de resolver o conflito, né? Eu Sim, queria que você falasse um pouquinho, assim, de como que resolve o conflito, né? São por frases, são por é. coisas que... O Explica conflito isso é daí. assim, a gente vai olhar, né, para o sistema, vai identificar aonde é que aquela questão que a pessoa tá presa, aonde é a origem disso, e aí a gente vai trazer, a gente vai dissolver isso a partir dessa origem. Então, a gente vem da origem até a pessoa, dissolvendo através de frases, através a gente fala, né, que são reconciliações, né? Então, a gente vai reconduzindo a pessoa para o lugar dela, para a verdade dela, para a individualidade dela. Para quê? Para que ela vá para a vida dela, que é o que a gente quer. A gente quer que a pessoa multiplique aquilo, que ela vá viver essa oportunidade, essa maravilha que é vida, seja ela como for, mas ela vai para essa vida, né? Então é É através de muito, frases, né? é muito legal, é muito bonito isso, né? Que é muito Coloque-se no seu lugar, ó, vou ver se eu aprendi, Ivan. Coloque-se no seu lugar dentro do seu sistema e cuida da sua É vida, mais ou né? É menos o bom isso. e E me velho deixa em paz, cuida da né? sua vida. E me deixa em Vai paz. É pra isso. frente que anda, É né, isso. Ivan? E assim, a gente muitas vezes acha que meu, não, né? Que eu tenho que ficar lá cuidando de pai, cuidando de mãe. Sim, a gente tem muito dever de cuidar dos nossos pais, sim, moral principalmente, né? Porque tem muita gente que não se acha nessa obrigação ou nesse dever, né? Mas cuidar de pai e mãe, cabeça no chão, é isso mesmo, Su. Eu faço todo mundo botar a cabeça no chão e reverenciar pai e mãe. Mas, na verdade, o que que eu vejo, né? Assim, é muito. Até perdi o que eu ia falar, Su. O que eu estava falando, Bá? De cuidar de pai e mãe. Então, cuidar de pai e mãe no nosso lugar é muito diferente de cuidar de pai e mãe querendo ser os pais deles. Entende? Essa é a diferença. Então, por exemplo, eu querer cuidar do meu pai ou da minha mãe quando eles estão com alguma dificuldade ou alguma limitação, ou quando eles têm mais idade, é lindo, maravilhoso, socialmente aceito. E aí todo mundo acha lindo, maravilhoso. Ai, aquela lá, ela se mata pelos pais. Pelo amor de Deus, não. Porque pai e mãe não quer que você se mate por eles. Eles, ó, são grandes, eles dão conta das histórias deles. E eles vieram viver uma história, você vem viver outra, né? E aí é você respeitar as escolhas deles, né? Tem mais pergunta? Tem a Bru tá perguntando se ela funciona como uma terapia que é mais a longo Muito prazo, pelo ou contrário. dependendo do problema, já é possível ter resposta em uma Não é sessão. a longo prazo, Bru. A terapia, a constelação, ela é muito pontual. Então, às vezes, você vem para uma constelação para constelar uma questão da sua vida.
Nessa questão, claro, podem existir muitos desdobramentos, sim, isso pode acontecer, mas a gente constela uma questão de cada vez, né? Porque é muita energia, é muita coisa que acontece, então, para você sustentar essa energia, isso é importante, a gente ter esse cuidado. Mas, às vezes, em uma sessão de terapia, a pessoa resolveu tudo. Às vezes, ela precisa constelar o pai, ela precisa constelar a mãe, ela precisa olhar para outros lugares da vida dela. Então, já tive pessoas que constelou comigo 3 vezes, já tive pessoa que constelou uma só. Vai depender muito de cada um. Cada um tem um processo, uma camadinha para olhar, né? E assim, eu nunca recomendo uma coisa seguida da outra, por exemplo. Não são 3 constelações seguidas, é uma constelação de cada vez. Então, vai lá, constela, decanta, né? Eu falo, a gente mexe naquele sistema, deixa decantar, depois a gente olha para o outro lado, aí depois a gente olha para outra coisa. E tudo bem, você pode constelar o que você quiser, não tem nenhum problema. Mas espera, porque às vezes no decantar, você já está resolvendo outra coisa que você queria ver. Entendeu? Isso que eu ia falar, né? Porque mexe tanta coisa, né, Van, que às vezes você pensa em um ponto, tem uma coisa que está te incomodando, né? É fazer a pergunta certa, né? Porque Exatamente. tem um ponto, muitas vezes esse ponto está Em vários lugares. atravessando vários lugares, né? E acho que Exatamente. esse momento de absorver, de entender o que aconteceu, de respirar, de anotar, olhar o que anotou, pensar. Exatamente. E é isso. Então, a gente pode fazer uma sessão, a gente pode fazer várias outras sessões, mas sempre tem que dar um intervalinho, né? Se for fazer mais de uma e tudo mais. Então, mas eu nunca falo Sim. assim, ah, venha fazer um pacote de constelação. Isso eu não faço. Né? Haja energia, né? Fazer um Nossa, pacote. não. Fazer um pacote de 10 constelações. Não, 10 constelações eu vou matar a pessoa. Eu não vou resolver o problema dela. Né? Não dá. Ivan, como que faz para participar dessa sua semana? Então, Como é gente, que. aí eu vou pedir para vocês irem lá no feed, porque eu peço para compartilhar o feed lá, Poxa, o postzinho sobre a jornada com 3 pessoas, porque a ideia é trazer muita gente mesmo para conhecer a constelação. E eu poderia fazer de várias formas, vai. Inclusive, pensei em fazer em Zoom, pensei em fazer inscrições e tal. Mas eu pensei também o quanto que isso poderia restringir a participação das pessoas. Né? Essas coisas técnicas e tudo mais, que eu não sou nada boa. E aí eu falei, não, vamos deixar aberto para todo mundo e as pessoas que multipliquem, né? Um pouco dessa lei do equilíbrio. Vai, eu trago isso para vocês, vocês multiplicam esse trabalho também, né? ai, maravilha, Ivan. A ideia é multiplicar, É isso né? E mesmo. o projeto aqui também é esse, é multiplicar. E, gente, é um Levar esses projeto conhecimentos. maravilhoso, maravilhoso. Eu achei a ideia da Bá, assim, sensacional. Ai, obrigada, Van. Van, muito obrigada. Tá acabando aqui, daqui a Eu pouco que vai derrubar a gente agradeço, no Instagram. gente. Eu que agradeço. Adorei, gente. Sigam lá a Vanessa, acompanhem o Instagram dela, tem um monte de coisa legal, ela explica um monte de coisa, né, Van, da Tem. constelação, tem vários posts ótimos explicando. E vamos ser um constelador. Vamos Isso. nessa semana aí Vamos fazer essa multiplicar e jornada e vamos para o curso fazer comigo. acontecer. Eu vou lançar o curso Sim. muito em breve e eu espero que vocês se deem essa oportunidade. Quem já fez meu Ai. curso que está aqui sabe, né? Sabe que é uma jornada muito, muito, muito bacana. Ai, legal. Van, muito obrigada. Beijo, beijo, gente que veio. Muito obrigada. Até Beijo, a obrigada a você, próxima. Bah. Beijo enorme. Tchau. Fica bem. Beijo. Tchau. Tchau.